Os 4 maiores feitos do apóstolo Pedro. O segundo é o que mais dá converseiro aí entre as pessoas e o quarto maior feito dele. Eu acredito que vai mexer com o seu coração e vai trazer esperança e alegria para o coração de muitas pessoas que vão assistir aqui o Minutos de Restauração. Seja agora ao vivo, junto comigo aqui, seja depois o gravado aqui dentro do YouTube. Então, muito bom dia para você, uma ótima sexta-feira hoje, dia 9 de fevereiro. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, o seu final de semana e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Minutos de Restauração. Esses nossos encontros diários de segunda a sexta-feira aqui dentro do YouTube, tá bom? Então que bom que você está aqui. Meu nome é Neto Zago, eu sou psicólogo e dentro daqui do Minutos de Restauração eu transcendo os assuntos da psicologia, eu falo com você sobre saúde emocional, saúde financeira e saúde espiritual, porque eu acredito que esses 3 grandes pilares têm o poder de transformar a vida de uma pessoa. E hoje nós vamos falar sobre os maiores feitos do apóstolo Pedro, né? Que era um cara ali que dentro dos 12 apóstolos ele tinha a primazia. Ele era o cara que sempre estava tomando a frente, às vezes tomava umas broncas de Jesus ali também, mas ele era o cara que estava sempre ali na frente, que teve o seu nome mudado, porque o nome dele era Simão, e de repente Jesus o chama de Pedro, tá? Deus muda ele, que Simão significa cana rachada, e de repente Deus o chama ali de pedra, né? Porque Pedro vem de pedra, certo? Então o próprio Deus mudou o nome ali desse homem, nós temos muito para aprender com ele e vai ser incrível aquilo que nós vamos aprender aqui juntos dentro do Minuto de Restauração, porque eu também aprendo quando eu estou ensinando para você, mas agora aqui rufem os tambores, porque nós vamos receber aqui a minha amada. Vai, amor, dá o seu bom dia aí, ó, vai! Bom dia, sextou! Sextou com S daquilo que a gente vai aprender com o apóstolo Pedro hoje, né? Aqui dentro, vendo os maiores feitos dele. E aqui agora tem 3 coisas que você precisa fazer, mas eu te conto já o que você precisa fazer depois de ler o texto aqui da Palavra de Deus, que está escrito assim em Mateus, capítulo 4, de 18 a 20. Está escrito assim: Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, que depois teve o nome mudado, e André. Então André e Simão e Pedro eram irmãos. Eles estavam lançando as redes ao mar, eles eram pescadores, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse, então Jesus está andando ali na beirada, olha para aqueles 2 e fala assim, é desses caras aqui que eu preciso. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Olha só que legal, né? Eles eram pescadores e Jesus vira e pega assim, ó, vocês vão continuar pescando, tá, gente? Mas agora não peixes mais, mas vocês vão pescar pessoas porque vocês vão me ajudar a levar a boa notícia do Evangelho. E qual, Neto, que é a maior notícia do Evangelho que Jesus chamou Pedro e André e mais outras 10 pessoas para estarem com ele? Qual é a boa notícia? A boa notícia da salvação, que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, a gente estava condenado a uma eternidade longe de Deus e por conta do sacrifício de Jesus na cruz, por aquilo que ele fez, Deus nos pegou, nos resgatou de volta, quitou os nossos pecados para que a gente pudesse então ter a vida eterna ao lado dele. Então, ali Jesus, quando ele está falando com Pedro, ei, você vai deixar de ser um pescador de peixe, vai virar um pescador de homens. Pedro, você vai me ajudar a arrebanhar esse rebanho tão grande de tantas pessoas que milênios depois, Pedro, pessoas vão estar falando da gente. Então, era exatamente isso aqui que aconteceu. Pedro, ele abandonou tudo aquilo que ele fazia e foi seguir a Jesus. Quer um conselho muito bom na sua vida? Abandone os seus caminhos sem Jesus e coloque Jesus dentro da sua vida. Coloca Deus dentro da sua casa, coloca Deus dentro da sua história e tudo vai ser diferente. Confia no que eu estou te dizendo. A primeira coisa, não, mas antes de falar aqui, amor, tinha 3 coisas, né, que quem está aqui no Minuto de Restauração com a gente, seja ao vivo, seja depois no gravado, quais são as 3 coisas que elas têm que fazer, amor? Elas têm que se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Quanto custa isso? Nada. Free, né? No Vasco. Né? Aí você, depois que você se inscreveu, você clica ali, ó. Aí você marca todos, tá? Tem um sininho ali de baixo. Para quê? Para todo dia que a gente entrar aqui, às 7h29 da manhã, para que você possa ser avisado. Qual é a segunda coisa, amor? Curtir o vídeo. Curtir o vídeo, porque quando você curte, você mostra pro YouTube que é interessante. Isso aqui ele manda para mais gente. Terceira, amor?
Compartilhar. Compartilhar. Você compartilha tanta bobeira, não compartilha? Meme, é legal isso. Eu e minha esposa, a gente manda duas coisas, bobeira e comida, né? A gente já mandou umas 3.000 receitas de comida, amor. Quantas que a gente fez? Pouquíssimas. Umas 2, 3? Ah, não. Aí quando eu quero mesmo um negócio assim, que é diferenciado, eu já pego o link daquele vídeo e mando no WhatsApp dela. Pra não se perder, porque a gente fica maratonando, né? Não, peraí que agora eu preciso assistir todos os reels que essa pessoa me mandou, né? Então, valoriza esse tipo de gente na sua vida. Então vamos lá, gente, vamos falar sério aqui agora, mas você tem que compartilhar, tá bom? Por quê? Você compartilha tanta coisa, compartilha bobeira também, pra dar risada, que isso é importante, mas compartilha coisa boa, coisa que vai mudar a vida das pessoas. Então, esse conteúdo aqui é um desses conteúdos. A primeira coisa que a gente aprende, que a gente consegue aprender dentro da vida de Pedro, né, é o Pedro teve a coragem de aceitar o chamado de Deus na vida dele. Muitas pessoas são chamadas por Deus, e aqui quando eu falo chamado, eu não falo sobre ser padre, ser freira, ser um pastor, ser um líder religioso, uma pastora, ser um missionário. Não, é aceitar o chamado de Deus dentro da sua vida. Eu me lembro que quando no ano de 2019, eu ainda morava nos Estados Unidos, ainda lá na cidade de Overland Park, no Kansas. Morava eu, a Ju e a Iris lá no nosso apartamento. Lembra disso, amor? Claro. Claro, né? A gente estava lá e aí Deus falou comigo, eu quero que você fale sobre mim na internet. Desse jeito, claro como você está me ouvindo. Só que eu passei por anos sem entender como que era para fazer isso. E aí então eu entendi há pouco tempo atrás. E desde o começo de dezembro, do meio de dezembro, nós estamos aqui firmes, de segunda a sexta, 7h29 da manhã, no Minuto de Restauração. E aqui, como eu te disse, eu falo sobre saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. E todo dia eu estou falando de Deus na internet. Mas eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não sou um padre. Entende? Eu não precisei deixar o que eu fazia para poder cumprir o chamado de Deus. Se em algum momento Deus me chamar para isso, nós estamos juntos. Mas hoje, dentro daquilo que eu faço aqui na internet, eu posso cumprir o meu chamado. Entende? Ou seja, é possível a gente cumprir o chamado de Deus na nossa vida, independente do que a gente faça, independente da nossa profissão, independente do momento que a gente está vivendo. É sim sempre possível. O Pedro era um pescador de peixe e virou um pescador de homens. Qual o chamado de Deus você precisa responder hoje, que você está enrolando aí para começar a fazer? Talvez é escrever um e-book e colocar na internet para vender, talvez é um curso, talvez é criar um canal na internet, de repente é começar a compartilhar as boas novas, aquilo que você sabe começar a ensinar na internet. Qual é o chamado que Deus tem para você? É diferente do meu, que é diferente da minha esposa, que é diferente dos meus filhos, né? Então, é isso aí. Aprenda a responder o chamado de Deus na sua vida. A segunda coisa, né, que a gente aprende com Pedro, né, de um grande feito de Pedro, e eu disse para você que era polêmica, essa segunda coisa é, Pedro foi o único cara depois de Jesus que teve a coragem de andar sobre as águas. Ah, mas ele afundou, mas foi o único cara que andou. Você afunda todas as vezes que você anda na água. Primeiro que você nem consegue, né? Você já vai entrando afundado, você vai entrar no rio, você já entra com o pé no chão ali, né, no mar ou numa piscina. A gente afunda 100% das vezes. O cara foi o único depois de Jesus que andou sobre as águas. Meu, você tem noção dessa experiência? Né? O cara tá lá no barco, tá acontecendo uma tempestade, Jesus vem andando em cima da água. A Bíblia fala que Jesus viu o barco dos apóstolos de cima da montanha. Né? E o barco, ele mandou os caras atravessar na frente, e o barco começa uma tempestade no mar lá, Jesus vem andando. É muito louco isso. Jesus vem andando e Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, porque eles acharam que era um fantasma, manda eu ir até o Senhor. E aí Pedro pisou e foi andando. Ah, Neto, mas afundou, mas foi o único cara que andou. Então isso para mim é um grande feito. Qual outro ser humano você conhece que andou sobre as águas? Fala aí. Qual outro que você conhece que foi capaz de andar sobre as águas? Não tem registro histórico. Somente o apóstolo Pedro. Então, quando a gente caminha com Deus, a gente vai viver coisas inesquecíveis. Quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente tem coragem de andar com Deus, de ser amigo de Deus, Deus vai permitir que a gente tenha experiências que outros não tiveram. Talvez você está aí vivendo uma tempestade. Será que não é hora de andar por cima dessa tempestade? Talvez você está aí vivendo um momento muito difícil. Será que não é momento de andar sobre isso? De pedir ao Senhor, Senhor, me livra disso aqui.
E Deus talvez só está esperando você pedir para Ele. E você só ainda não está vivendo experiências extraordinárias, porque não está pedindo o extraordinário. Então, peça experiências extraordinárias e o Senhor vai te conceder. É nóis! Terceira coisa, né? Terceiro ponto aqui que a gente pode, que é um grande feito de Pedro. Ele se arrependeu do erro que cometeu. Jesus está lá preso, sendo questionado, sendo interrogado e horas depois morreu na cruz. Mas horas antes de Jesus ir para a cruz, Pedro está lá acompanhando, ele foi seguindo. E aí 3 pessoas em momentos diferentes questionaram se ele era amigo de Jesus, a ponto de uma falar assim: você é galileu como Jesus, você é amigo de Jesus, você fala igual ele, você conversa igual ele. Ou seja, Pedro estava tão conectado com Jesus, que ele falava igual Jesus falava. Tá entendendo? Ou seja, quando você é um cristão verdadeiro, quando você anda com Deus, você se torna parecido com ele. Talvez você anda com uma pessoa aí, você trabalha em algum lugar próximo de uma pessoa, talvez você já pegou a gíria dessa pessoa. Tem gente que fala mano, tem gente que fala né no final de toda frase. Cada pessoa tem um trejeito de falar. E quando você começa a andar com pessoas, você começa a se parecer com elas. Em casa lá, gente, eu gosto de comer panetone com manteiga, né? Eu corto o panetone e passo manteiga. A Ju virava e falava assim, isso aí nada a ver. Hoje, amor, você come panetone sem manteiga? Não. Por quê? Porque a gente tá junto, a gente influencia, entende? E o Pedro falou, não, eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus. E aí, então, o galo cantou, que Jesus já tinha prometido para ele que o galo ia cantar. Sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu. O Judas errou também, só que o Judas sentiu remorso. O Pedro se arrependeu. Arrependimento e remorso são coisas completamente diferentes. O arrependimento te faz olhar para aquele erro e te faz aprender, consertar o erro e seguir em diante. O sentimento de culpa, de remorso, ele te faz viver a sua vida toda circulando em torno daquele erro, como se tudo circulasse em torno daquele erro. É momento de trocarmos, porque todos nós vamos pisar na bola. Eu piso na bola, você pisa na bola, a gente erra. É momento da gente trocar os remorsos e as culpas que a gente tem carregado pelo arrependimento genuíno, porque o arrependimento tem o poder de transformar a nossa vida. Então, um dos grandes feitos do apóstolo Pedro foi ele ter tido a coragem de se arrepender, ok? E o quarto ponto é que quando tudo isso acontece, Jesus morre, né? E Pedro tinha pisado na bola, Pedro voltou a pescar. E aí ele está pescando e Jesus aparece lá na beirada do rio, de novo. E fala assim, e aí gente, vocês pegaram alguma coisa aí? E eles gritam, não pegamos nada. Eles não sabiam que era Jesus, que eles estavam longe. Aí então Jesus vira e fala assim, joga a rede do outro lado. Quando jogou a rede do outro lado, o barco quase afundou de tanto peixe. Foi exatamente a mesma coisa que Jesus fez lá no dia que ele chamou Pedro. Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Jesus falou assim, joga a rede ali, Pedro. E aí então a rede se encheu de peixe. Naquele momento, nesse segundo momento, né, depois de Pedro ter negado Jesus, de ter se arrependido, e Jesus chega lá e manda jogar a rede de novo, e enche a rede, o barco quase afunda, João vira para Pedro e fala assim, é Jesus que está lá na beira. A Bíblia fala que Pedro então mergulhou e foi ter com Jesus. Aí Jesus tem uma conversa muito séria com ele e fala assim, Pedro, você me ama? Ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vira e fala assim, Pedro, você me ama de verdade? Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama de verdade? Aí Pedro entende que Jesus, como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus está fazendo ele afirmar 3 vezes. Aí Jesus vira e fala assim, aí ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, então apacenta minhas ovelhas. E ali Pedro, e realmente ele volta, né? Ele volta e ele tem a coragem de acreditar de novo no chamado dele. Talvez você, porque cometeu alguns erros, porque vacilou de alguma forma, ou porque as coisas talvez não aconteceram como você queria, você desistiu, você deixou para trás. Mas hoje, através da minha voz, Deus está te chamando de volta. Hoje, através das minhas palavras, Deus está chamando você de volta para ser e para viver aquilo que Ele criou você para viver. Neto, mas eu errei muito.
Não tem nada que o diabo destruiu que Deus não possa reconstruir. Não tem nada que foi tocado pelo diabo que Deus não possa limpar. Não existe. Deus nunca vai perder pro capeta. Tá entendendo? Então hoje é momento de você olhar para dentro de você e acreditar que Deus ainda tem coisas lindas e maravilhosas para fazer na sua vida. É momento de voltar a acreditar. Jesus foi lá atrás de Pedro e usou uma memória afetiva. Qual memória afetiva, Neto? A memória da pesca. E aconteceu exatamente igual. Aí Jesus vem lá e ressignifica a negação que Pedro teve. Jesus foi intencional. Quando ele pergunta para Pedro se ele o amava 3 vezes, e Jesus estava ressignificando um passado recente de Pedro no processo da negação. Então Deus é aquele que ressignifica até mesmo as nossas memórias. É o momento de você voltar a andar com Jesus na sua vida. Talvez faz tempo que você não vai na igreja, talvez faz tempo que você não lê a palavra dele, talvez faz tempo que você nem conversa com ele. Hoje, sexta-feira, é dia de você voltar. E o meu maior conselho é, volta, tenha coragem de acreditar no amor de Deus por você, certo? E aí, qual dessas coisas aqui você gostou mais, né? Foi a coragem de aceitar o chamado, foi a coragem de andar sobre as águas, foi ter se arrependido, porque não é fácil se arrepender, ou foi ter aceitado o chamado novamente? Qual dessas aqui mais chamou a sua atenção? Conta aqui nos comentários pra gente poder saber o tanto que o Minuto de Restauração está impactando a sua vida, certo? Pega esse vídeo aqui, compartilha com as pessoas que precisam e nesse momento eu vou orar por você, certo? Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Tantas pessoas, Senhor, estão precisando viver tudo que Pedro viveu. Senhor, nos conceda a graça de nunca abrir mão do nosso chamado. Nos conceda a graça de entender o que o Senhor está falando. Nos conceda a graça de andar por cima dos problemas. E nos conceda a graça, se em algum momento a gente cair, a gente se arrepender, voltar atrás e voltar a caminhar dentro daquilo que o Senhor nos chamou. Guarda a nossa família, guarda cada um de nós que a gente carrega dentro do coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amor, dá o seu tchau aí pra galera nessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Sexta-feira de carnaval, né? É, né? Dá o seu tchau aí pra galera. Tchau, galera. Deus abençoe. Gente, cuidado, vocês vão arrumar nesse carnaval, hein? Certo? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E é nóis. E segunda-feira, 7h29 da manhã, estaremos juntos aqui. Neto, mas é a semana do carnaval. Não interessa. Estaremos juntos aqui. Beijo. É nóis.